Bom, sejam bem-vindos todos de volta a esse segundo bloco, dando continuidade aí. E a gente terminou o outro bloco com uma dúvida da Daniele. E ela fez a seguinte questão: Daniele, se eu tiver equivocado na maneira de falar a dúvida, você me corrige aqui. Mas a Daniele perguntou se naquele momento, na criação de uma carta de vendas, ou de uma landing page no geral, na parte em que a gente está usando o gatilho da autoridade, dizendo a história do expert, o que ele faz, quem que ele é, o que ele tem, por que ele é a melhor escolha para poder oferecer aquilo, por que não seria mais adequado a gente colocar um vídeo fazendo isso? É isso mesmo, Daniele? Foi essa a É isso aí. Show. E a resposta que eu tenho é, não tem um motivo do porquê seria melhor texto ou se seria melhor vídeo. Mas a tendência é que a gente perceba que por vídeo a transmissão da autoridade ela é melhor. O jeito que a pessoa fala normalmente pode transmitir autoridade tanto quanto você mencionar que ela tem lá um pós-doutorado em Harvard. A maneira com que ele fala pode cobrir essa lacuna que às vezes o texto não consegue cobrir. Então, vou dar um exemplo. Tem vários players no mercado que você nunca foi conferir o currículo dele. Você nunca, na prática, foi conferir para saber se ele tem mesmo aquele resultado ou não. Você vê apenas indícios de que ele tem aquilo, ou você acredita nele, porque ele transmite confiança. Então essa transmissão da confiança, esse vínculo, essa empatia, esse rapport que acontece, ela sobressai dentro do gatilho da autoridade. Mas quando você menciona o critério que seria para o gatilho da autoridade, ele só reforça aquela confiança da pessoa que está ouvindo, ou do ouvinte. Então, entre si um é melhor do que o outro, eu acredito que o vídeo realmente é melhor. Agora, por que a gente faz o vídeo, normalmente em umas landing pages? Deixa eu ver se eu pego aqui se eu encontro no Google algum modelo de landing page, deixa eu ver. Modelo de landing page de alta conversão. Normalmente, os modelos de landing page, eles têm lá o espaço para o vídeo em cima e também tem embaixo, deixa eu ver, esse aqui pode ser, ainda não é, hein? Vou pegar um exemplo aqui, ele está tão pequenininho. Aí temos o maior aqui, ó. Vou abrir na outra tela que fica melhor pra gente ver. Aí pegamos esse aqui da internet, um modelo de landing page. Notem que tem aqui, ó, em cima a parte do vídeo. Só que tem também aqui os textos embaixo que vão complementar ou até mesmo repetir conteúdos que estão já no vídeo. Por quê? Porque tem gente que não assiste o vídeo e tem gente também que não lê o texto. Tem gente que prefere ver o vídeo. Para abordar as duas questões, as duas abas de pessoas, você faz o quê? Um complemento, um complementando o outro. Tá? Então, não é que vai estar faltando um conteúdo em um e vai estar presente no outro. É que um precisa complementar o outro. Tá? Um não vai completar o outro, mas vai complementar, é diferente. O completar é quando está faltando em um e você preenche com o outro pedaço. O complemento você vai agregar ainda mais. Então, se eu ver o vídeo, quando eu ler o texto, eu vou agregar ainda mais o que o vídeo me disse. E vice-versa, se eu ler apenas o texto, quando eu ver o vídeo, eu vou complementar, eu vou agregar ainda mais o que eu li de texto. Então, no momento em que a gente está colocando o gatilho mental da autoridade, pode colocar um vídeo? Pode colocar um vídeo, mas eu não recomendaria colocar 2 vídeos aqui. Eu recomendaria, nesse mesmo vídeo, esse vídeo único aqui, o expert, ou a pessoa que está colocando a carinha lá, ela traduzir isso, ela transmitir isso, essa autoridade, essa fala, seja na parte das palavras, ou seja na maneira que ela vai dizer. Qual que é um exemplo básico disso? Um exemplo que a gente pode citar. Se a gente tem aí um curso de filosofia, quando a gente coloca a pessoa num cenário em que existe uma biblioteca atrás dela, a gente está acionando o gatilho de autoridade. A gente olha para todos os livros que estão lá atrás e fala, uau, essa pessoa lê muito. Mas ele não falou nada a respeito. Ou então a gente pode trocar isso.
a gente pode estrategicamente falar assim, olha, menciona o livro tal e o livro tal também. Então quando ele vai dizer, ele vai mencionar os 2 livros que ele leu, vai ficar implícito de que ele mastiga muito o conteúdo. Só que, Theo, qual que é o problema dos gatilhos mentais? E aí eu vou comentar para a Daniela uma coisa que eu já tinha aí de ressalva dentro das primeiras aulas de copy. Eu não sou muito em favor de você planejar a ordem dos gatilhos. Por quê? Porque às vezes você tira a empatia natural da pessoa. Você tira a essência natural do expert. Então compensa ter o gatilho? Ele vai vir naturalmente. Quando a mensagem é verdadeira, quando o benefício é bom, cabe a você, copy, apenas aflorar esse benefício. Então, poxa, eu quero transmitir para os espectadores que o meu expert ele é muito inteligente, muito estudioso. Então você vai falar, cara, tem como você pegar os seus livros e colocar aí na sua mesa? Cara, tem como você mencionar os livros que você leu? Menciona os livros que você leu, o que a pessoa leria para ela poder ter o conhecimento que você tem. E isso naturalmente vai aflorar. Agora, cuidado quando você for usar gatilhos para ludibriar o espectador. Aí você vai estar usando gatilhos para pegar um cara que é extremamente ignorante, quase analfabeto, para transmitir a ideia de que ele é um culto leitor, um acadêmico, um estudioso, quando na verdade ele não é. Vai enganar as pessoas por algum tempo, só por algum tempo, porque vai acabar vazando, isso vai vazar para os ouvidos e para os olhos do espectador, que aquilo é uma farsa. E quando ele tiver esse sinalzinho na mente dele, ele vai simplesmente falar assim, sabe o que é? Não sei o que esse cara tem, não fui com a cara dele. Parece que ele está me enrolando, parece que ele está querendo me enganar. Não me transmitiu verdade. E ele não vai te apontar, foi o livro aí que está posicionado errado, ou então faltou isso. Não, o espectador ele não está ligando para isso, para esse detalhe técnico. Ele só vai ter a sensação de que não é confiável. Tá? Então a gente precisa ficar muito atento com isso. Alguém colocou uma mensagem aí, o Rafael dizendo que a internet ficou péssima. Essa internet sua aí tá... Ela tem uns horários específicos, né? Tava boa até agora também. Tá igual a minha aqui, tem que colocar lenha na fogueira. Joga lenha na fogueira pra acionar a máquina a vapor pra internet funcionar melhor. Mas, Daniele, com essa explicação que eu dei, ficou mais claro? Ou ficou mais confuso? Ficou mais claro, tá? Obrigada, tá? De nada. Obrigada. Vamos voltar então agora lá para o nosso trabalho árduo de descrever as personas aqui, né? Temos aí essa persona do amante. Olha que persona legal, hein? Tem gente que se confunde nela aí. O amante, ele descobre quem é ao descobrir o que ama. Olha que legal. O lema dele, só tenho olhos para você. O maior desejo, conectar-se aos outros através da sensualidade. O objetivo é estar em um relacionamento, trabalhando em um ambiente onde as pessoas se amam. O maior medo é a rejeição ou ser indesejado. Esse maior medo tem um monte de gente que tem dele, hein? A estratégia, tornar-se atraente, física e emocionalmente. A fraqueza dele é, com o desejo de agradar os outros, corre o risco de perder a sua própria identidade. Os dons existem a paixão e o comprometimento. O amante também é conhecido como o parceiro, o amigo íntimo, o entusiasta, o sensualista, o cônjuge. Nos tempos atuais, esse arquétipo está fortemente associado a diversas marcas do universo da moda e da beleza estética. Caracteriza-se pelo culto ao belo e pela valorização do romance e do sexo, através da invocação de tudo que se manifesta a atração física e a admiração corporal. O amante evoca também a elegância, o lúdico e o erótico, além de diversos prazeres efêmeros. Efêmeros é aqueles que são passageiros, né? Basta você ver alguma propaganda de perfume, provavelmente vai ter algo do que de sensualidade no meio ali, de relacionamento, de paixão, de afeto romantizado. Então isso vai ser muito comum. Não sei se enquadra aqui tanto para os nossos perfis, mas se alguém tiver identificado alguma característica que caiba na nossa persona, pode mencionar aí. O próximo é o criador.
Ele passa por um processo de descobrir ou criar um novo senso de eu. É inovador. O lema é: se pode ser imaginado, poderá ser criado. O maior desejo é criar algo de valor duradouro. Quando a gente fala de duradouro, a gente já tem a noção de longo prazo. O objetivo... e a gente pode voltar aqui e contrapor com o amante. Como são prazeres efêmeros aqui, ou de curto prazo, a gente pode dizer que aqui está relacionado ao curto prazo do amante e no caso do criador está relacionado de longo prazo. Essa noção temporal, ele sempre está prezando pelo longo prazo, no caso do criador, enquanto o de curto prazo para o amante. E cada perfil vai ter a sua noção de prazo de tempo ali. Isso é importante? No caso do produto que a gente está oferecendo, sim, porque é um produto de planejamento financeiro. Então a gente tem planejamento para organizar no curto prazo e para enriquecer no longo prazo também, né? Pelo menos espera-se. Vamos lá, objetivo: realizar uma ou sua visão, criar cultura, expressar a sua própria visão. O maior medo: ter ideias medíocres ou ser medíocre na execução. Estratégia: desenvolver controle e aptidão na área artística. Fraqueza é o perfeccionismo e soluções ruins. Entre os dons existe aí a criatividade e a imaginação. O criador também é conhecido como o artista, o inventor, o inovador, o músico, o escritor, o sonhador. Quando o arquétipo do criador está ativo nos indivíduos, estes se sentem compelidos a criar ou a inovar. Caso contrário, sufocam. Qualquer atividade de cunho artístico é útil na satisfação do desejo de harmonia e de estabilidade, além de levar a autoestima do indivíduo. A associação com este arquétipo fornece uma evocação de status aos produtos caros, como imóveis, esculturas e tapetes. São negociados recorrendo-se ao arquétipo do criador. Então, uma coisa é você comprar uma blusa comum na feira de roupa. Outra coisa é você comprar uma blusa comum, mas que foi assinada por um artista que faz roupas para Dolce & Gabbana. Então, poxa, vai ter um valor enorme porque teve a assinatura dele, porque teve a mão do criador da Dolce & Gabbana. Então, nesse caso aqui específico, a exclusividade, ela tem um poder, um valor muito grande. Se vocês notarem alguma característica entre os critérios que o expert disse, por favor, mencionem aí. Temos aí o 9º tipo, que é o bobo da corte, o zombador, o tolo. Sempre espontâneo, ele quer desfrutar de tudo que a vida pode oferecer antes que seja tarde demais, sem o medo do que os outros vão pensar e sem se prender a qualquer modelo socialmente pré-definido. O lema dele é: se eu não puder dançar, não quero fazer parte da sua revolução. O maior desejo é viver a alegria do momento. Então temos um momento aí, já fala a respeito do tempo, do prazo. O objetivo: ter um grande momento e iluminar o mundo. O maior medo é se tornar maçante, monótono, chato. A estratégia é brincar e ser agradável. A fraqueza é a frivolidade, quer dizer, ser raso, ser fútil. Desperdício de tempo, olha que interessante. O desperdício de tempo é aos olhos dos outros, os outros que percebem isso, né? Pois é uma fraqueza dele. Ele desperdiça o tempo e ele é frívolo, ele é inútil. Os dons, entre os dons tem a alegria e disposição. O zombador ou bobo também é conhecido como o tolo, o comediante, o palhaço, o malandro, o bobo da corte, o brincalhão. Trata-se de um arquétipo muito verdadeiro que não está preocupado em se esconder no grupo. Ele quer sim ser aceito, no entanto, ele precisa que o grupo o aceite como ele é, com seu jeito espontâneo e brincalhão. Essa é sua maneira de encarar a vida. O bobo da corte nos ajuda a tornar situações chatas menos pesadas e densas, não levando a vida tão a sério e trazendo um pouco de descontração.
Seu espírito alegre e descompromissado permite que a inovação e a informalidade descomplique as tarefas diárias, muitas vezes tediosas. Caso vocês percebam algum critério que o expert tenha falado no vídeo, menciona pra gente aí. Daniele, pode comentar. A questão de querer as coisas no momento. Ele falou, o expert falou de uma mulher que chegou numa dívida de uns 2 milhões de reais. Sim. Então, eu acho que por ela talvez querer as coisas no momento, né? Aí ela foi se endividando, né? Realmente. Quanto aos motivos do porquê que ela não pensa no longo prazo, a gente precisa investigar isso mais a respeito do perfil de pessoa do expert. E aí, essa informação normalmente vem do próprio expert. Mas essa característica sua, que você percebeu aí, ela é bem relevante mesmo. Então, quer dizer, a pessoa ela não pensou no longo prazo. Ela quis perceber a sua atenção, o seu foco somente no curto prazo, em ter o benefício de curto prazo. Não é algo exclusivo do bobo da corte. Tem outros perfis que também têm a questão do curto prazo. Tá? Então, estou mencionando o prazo aqui para que fique enfatizado na mente da gente que todo perfil ele tem uma mensuração. Ou se eu quero viver no curto prazo, se eu quero benefício no curto prazo, ou se eu quero benefício no longo prazo. E isso determina também os meus objetivos, determina o que eu estou buscando de valor na minha vida. Tá? Então, nesse caso, enquadraria aqui no bobo da corte? Talvez sim, enquadraria no bobo da corte. Talvez não o perfil inteiro, mas, por exemplo, a fraqueza, a frivolidade e o desperdício de tempo. Pode ser uma característica, uma fraqueza, que encaixe em um perfil que a gente passa a criar a partir daí. Quando a gente vai descrever um perfil, e aí eu vou escolher um arquétipo para definir, eu não necessariamente preciso me ater a todas essas questões aqui desse perfil, tá? Do lema, do objetivo. Eu vou buscar enquadrar isso dentro de talvez 2 ou 3 perfis que me lembrem essa mesma pessoa, ou alguma variável dessa mesma pessoa. Então, a fraqueza de se entregar à frivolidade, ao que é raso. Ah, cara, você gasta seu dinheiro todo em festa, compra roupa que sai de moda o tempo todo. É a respeito de frivolidade. É desperdício de tempo também. Quando a pessoa não se investe em criar novas fontes de renda, não se investe em criar o seu negócio para que ele dure no longo prazo. Também tem a ver com desperdício de tempo. Mas isso não quer dizer que seja o perfil do bobo da corte. Quer dizer que a gente identificou uma questão aqui. Opa, então se a gente identificou uma questão, será que as demais vão encaixar? Será que várias vão encaixar? Será que o critério dessa pessoa aqui é de ser o zombador mesmo? Esse é o tipo de pergunta que a gente tem que fazer para começar a preencher aquele perfil aqui dentro do... cadê? Desse objetivo aqui, dessa planilha aqui, ó, das personas, tá? Então sua pontuação foi corretíssima. Cabe agora a gente perceber se ela cabe só pro bobo da corte ou se para outras pessoas também, para outros perfis também. O sábio, temos aí o sábio. Ô, Theo, e tem a coisa da aceitação também, né? Sim, porque ela é presente em todos, tá? A aceitação é presente em todos. Ah, tá. Esse desejo por ser aceito é total de todo ser humano. Uhum. Você ia comentar alguma coisa? Necessidade da interação em grupo, né? Como? A necessidade da interação em grupo, né? Sim. Eu posso ou buscar ser aceito por mim mesmo, ou buscar ser aceito pelo outro, ou buscar ser aceito pelo meu cônjuge, ou pelos pais, ou pela maioria das pessoas, ou pelo sistema, que é no caso do cuidador, ele quer seguir as regras, sempre seguir as regras. Então ele quer ser aceito pelas regras, não pelas pessoas no geral. Então tem algumas diferenças ali, mas a gente sabendo, com o tempo vocês vão tendo cada vez mais intimidade com esses perfis e buscando entender, poxa, se essa pessoa faz isso, então ela está buscando aquilo. Poxa, se ela faz isso, então ela está pensando no curto prazo ou no longo prazo. Essas conclusões você vai ter constantemente, tá? Eu tenho isso aqui já há anos, esse tino para dividir as pessoas em arquétipos, mas o tempo todo, dependendo do produto ou do segmento, eu tenho descobertas novas. Sempre quando eu volto em alguma descrição, na mandala ou no texto, eu acabo tendo uma percepção diferente também.
O sábio, parece uma coisa boa ser sábio, mas tem poréns também, né? Ele encontra a liberdade, então lembra, ele está buscando a liberdade também. Através de uma compreensão global. Ele quer a compreensão, a liberdade vem através da compreensão. Ele acredita que tudo está ligado. Lema, a verdade libertará você. Maior desejo, alcançar a felicidade através do conhecimento e da verdade. O objetivo é usar a inteligência e a análise para compreender o mundo. Maior medo, ser enganado, ser iludido ou ser ignorante. Entre as estratégias, está aí o buscar o autoconhecimento e desenvolver habilidades. Fraqueza, pode estudar detalhes para sempre e nunca agir. Essa é uma fraqueza. É o cara que estuda, estuda, estuda e não produz. Dons, inteligência e confiança. O sábio também é conhecido como o especialista, o estudioso, o detetive, o conselheiro, o pensador, o pesquisador, o planejador, o mentor, o contemplador. Ele busca a verdade suprema que vai libertá-lo e viver plenamente é o objetivo do sábio, através do conhecimento de processos e dos fluxos de informação. Ele deseja controlar, mensurar, avaliar e validar. É o arquétipo especialista, porém metódico e detalhista. Ele se identifica com marcas, produtos que instiguem sua criatividade, possui aptidões intelectuais e tudo o que faça pensar e raciocinar. E eu acredito que vocês devam conhecer pessoas assim, porque esse é um arquétipo muito comum. Eu acredito que talvez vocês também já tivessem passado por esse arquétipo em algumas fases da vida, tá? E isso já abre nossa mente de que a gente pode viver períodos em alguns arquétipos e períodos em outros também. Caso vocês tenham algo para mencionar aí a respeito dessas características e o que o expert comentou com a gente lá, por gentileza, mencione aí pra gente. Temos aí, estamos chegando ao final. O mais... Esse daí, diga. Oi? Ele deve ter bastante característica de investimento também, né? Em bolsa, Sim, assim, sim. de analisar bastante, fazer bastante pesquisa métrica, né? Exatamente. Então aí os caras que querem fazer análise, saber o setup perfeito, que faz planilha, né? Então esse cara, ele tem mais esse perfil analítico. Ele vai Galera que trabalha com tráfego. Também. Principalmente ali, pelo menos os que são mais metódicos nisso, né? Esse pessoal é bem mais focado nas partes das métricas. E ele quer analisar tudo, ele quer tomar controle de tudo e saber qual é a verdade. Os dados vão dizer, né? A grande fala dos trafegantes por aí são: os dados vão dizer pra gente o que vende. É quase uma coisa mística, né? Tipo, os dados de jogar os dados, não. Os dados de obter os dados para mensurar. Verdade. Temos aí o mágico, que é o outro. É o penúltimo, tem mais um só, são 12. O mágico cria novas realidades e transforma crenças antigas. O lema dele é: tudo pode acontecer. O maior desejo, conhecer e dominar as leis que regem o universo e as coisas. Lembre que ele quer conhecer do mesmo jeito que o anterior também quer, o sábio também quer, mas ele quer dominar também. O objetivo é transformar sonhos em realidade. O maior medo são consequências negativas e inesperadas. Estratégia dele, desenvolver uma visão. Uma visão, a estratégia dele, ele tem como desenvolver uma visão, por exemplo, o líder da empresa. O líder da empresa, normalmente ele é o mágico, ele fala: vamos fazer acontecer. Olha, nós temos que rumar para tal objetivo, para alcançar as metas, e vamos lá, vamos criar isso aqui. Então o mágico tem essa coisa de transformar a realidade. Ah, mas eu estou aqui muito cansado. Cara, pensa que esse cansaço seu, na verdade, é aprendizado que você está tendo. Então ele está tentando fazer essa mescla, essa mudança de realidade, para que ele consiga transformar sonhos em realidade. O que aparece para ele? A fraqueza de se tornar um manipulador.
Essa é uma fraqueza muito grande e que os líderes têm, que normalmente ele pode ou não se perder nessa fraqueza. A gente tem vários líderes que são inspiradores, mas depois eles acabam se perdendo. Hitler é um bom exemplo disso aí. Era um líder inspirador para a nação inteira. Acabou se perdendo em algum momento. Entre os dons está aí, saber encontrar resultados. Por isso, o mágico está muito atrelado aos donos de empresas, aos empreendedores, a pessoas que mexem no mercado, às vezes. O mágico também é conhecido como o visionário. É aquele cara que tem a visão de futuro. O catalisador é o cara que faz acontecer. O inventor, o líder carismático, o xamã, o curandeiro, o feiticeiro. Utilizando-se de conhecimentos que não podem ser explicados com números ou por meio de fórmulas, o arquétipo do mago personifica a sabedoria mágica, que se vale da ciência, da religião e da tecnologia para entender como se dão os mecanismos que gerem pessoas e coisas no universo. A figura do mago pode ser associada a produtos que curam algo, ou que são relaxantes, ou até mesmo que são altamente tecnológicos para sua capacidade de catalisar mudanças. Então, quando você tem um conteúdo muito disruptivo, você vai lidar aqui dentro desse arquétipo. A gente vê muito isso nos experts que lidam com lançamentos, o cara que está oferecendo aquela grande transformação. A transformação é coisa de mágico, é algo que se transforma em outro algo. Então essa proposta às vezes vem com esse tom de místico. Já vi gente colocando em copy, como num botão de mágica a coisa acontece. Por quê? Porque ele está tocando nesse efeito e às vezes pega bem profundo na mente do espectador. Temos aí o último. Essa questão, Theo, diga. Do medo que você falou, né, e de coisas inesperadas, é uma coisa que o Felipe fala no vídeo, a respeito das reservas, né, que quando você não tem essa reserva e você tem investimentos sem essa reserva, são coisas inesperadas. Sim. E que esse inesperado, ele pode ser bem previsível, né? Então, sim. É por isso que quando o mágico é o dono da empresa, oferecer para ele um planejamento para que ele resolva as consequências negativas, futuras e inesperadas, você resolveu a vida dele. Sim. Ele vai pagar caro para isso. Porque é o mágico sem medo. É o mágico sabendo até onde ele pode ir. É o mágico seguro. Né? Então, resolver esse medo dele vai ser um bom produto no caso dele. Temos aí o último, que é o governador, o soberano. Compreende que somos responsáveis por nossas vidas e age como tal, às vezes sendo controlador. Lema: o poder não é tudo, é só o que importa. Maior desejo: ter controle. Objetivo: criar uma família ou uma comunidade bem-sucedida e próspera. Maior medo: o caos, a revolução. A estratégia é exercer a liderança e a fraqueza é acabar sendo autoritário e incapaz de delegar. Entre os dons estão a responsabilidade e organização. O governador é soberano, é também conhecido como o chefe, o líder, o aristocrata, o rei, a rainha, o político, o gerente, o administrador. O governante está no comando e no controle sempre. É típico dele ser mostrado como um indivíduo extremamente responsável, que joga com muitas responsabilidades importantes. Esse arquétipo quer liderança e poder. Ele pode ser resumido em termos de responsabilidade, competência e soberania. No marketing, os produtos e serviços relacionados ao arquétipo do governante resguardam e encorajam a administração desses encargos de modo adequado, reafirmando o poder, o prestígio e o status do cliente e do consumidor, ou do consumidor. Cartões de créditos, instituições financeiras, computadores e produtos destinados ao público-alvo classe A são alguns exemplos. Então, os high tickets, né, os produtos de high ticket ou valores altos,
também podem ser enquadrados para pessoas que se veem como elite, ou como governantes da sua própria vida, ou como autônomos, né? Não, autônomo, quando eu digo, é quem tem autonomia, não é o funcionário autônomo, mas é quem tem autonomia. E chegamos aí por fim no último. Temos aqui também uma descrição, uma outra mandala, que dá para usar como referência às vezes, a respeito de qual o tipo de ego, as orientações cardeais entre liberdade, entre ego, o social e a ordem. Quanto mais aqui para cima, mais liberdade se busca. Quanto mais para a esquerda, mais ego se busca. Quanto mais para a direita, mais social se busca. Quanto mais para baixo, mais ordem se busca. Então, no ápice da busca pela ordem está o governante. No ápice da busca pelo ego está o herói. Ao contrário do herói está aquele que se entrega pelo outro, por ser o cuidador. A liberdade, então, está ao contrário do governante. O contrário do governo é a rebeldia. Então, a gente tem o rebelde ao contrário do governante. Pelo menos nessa mandala aqui. Naquela mandala lá em cima, que tem vínculo com o storyteller, o rebelde, ele está ao contrário do cuidador. Tá vendo? O governante, ele está também contrário, mas não está totalmente ao contrário dele. Não faz diferença. Aqui basta que a gente saiba que eles são opostos, né, e que eles têm busca diferente. O rebelde está buscando deixar um legado na história, deixar a história marcada, enquanto o cuidador, ele busca, o governante, o cuidador, o criador, eles buscam fornecer estrutura. Temos aí o herói, que está buscando deixar um legado também, o mágico também está buscando deixar um legado, o rebelde também na mesma categoria. O governante também não busca isso, não? Busca o quê? Sobre o legado? Nem sempre. Nem sempre. Nessa mandala aqui, não. A questão aqui é vinculada à jornada do herói. Né? Então, por exemplo, na jornada do herói, você não vai ver a história do rei que quer que o reinado dele fique marcado. Você vai buscar a história do herói que quer que o nome dele fique marcado. Existe o vilão que quer que o nome dele fique marcado. O rei, ele quer perpetuar essa estrutura. Mas é a estrutura fornecida, é o bem-estar para o crescimento das pessoas. Enquanto aqui parece que é mais sobre os outros, lá naquela outra mandala, essa aqui é a junguiana, essa última aqui é a junguiana, e essa aqui são os arquétipos junguianos vinculados à jornada do herói. Tá? Então existe essa distinção bem grotesca. Sim. No caso, um governante, então um rei que existiu, na verdade, ele é rei ali, mas ele não tem o arquétipo de governante, caso ele queira deixar um legado, né? Ele tem um arquétipo de um herói ou algum do tipo. No caso da jornada do herói, não. No caso do storytelling. Aí a gente está falando sobre desenvolver esses personagens para contar histórias. É o que é mais atrativo. Quando a gente fala de storytelling, jornada do herói, a gente está falando o que é mais atrativo para o cérebro de quem vai ouvir a história. E não necessariamente a busca que aquela persona tem. Essa mandala de baixo aqui, essa aqui do final do PDF, ela já é a respeito do que essa pessoa busca. Então o governante está buscando ordem. Aqui não está ligando se a pessoa está buscando deixar uma marca dela, um legado ou não. O rebelde está buscando liberdade, mas ele se contrapõe ao governante. O governante ele governa, então ele coloca a ordem e o rebelde quer quebrar essa ordem. A gente tem o herói. Né? O herói não é o cuidador. O herói ele quer se matar por todo mundo. Ele quer que o nome dele seja visto como o herói, como sendo o salvador. O cuidador quer que as outras pessoas sejam cuidadas. O foco é nas outras pessoas, é mais focado no social. Enquanto o herói é o inverso disso. O herói está focado no nome dele. O mais bizarro que seja isso, ele vai dar a desculpa de que está salvando as pessoas. Desde que sejam lembrados de que foi ele quem salvou. Então é sempre mirando no ego aqui. E aí a gente tem aqueles que são mais próximos, que é o criador, o mágico também, que ele quer ser o mágico. Né? Tem o sábio, que está aqui próximo também. O tolo, que está linkado aqui na liberdade, mas ele está linkado no social também. Enfim, temos aqui, esses aqui são os arquétipos psicológicos, e lá em cima temos os arquétipos adaptados, aqui. Temos os arquétipos adaptados ao storytelling. Então, quando a gente for contar uma história, a gente busca esse segundo aqui. Lá, aquele de baixo, a gente busca para entender a mente de quem está ouvindo a história. Aqui a gente busca para poder
destrinchar essa história, como que a gente vai contar, como que a gente vai narrar os acontecimentos, como que as pessoas vão decidir tomar as decisões, o que vai impactar mais as pessoas. Aqui é o que elas gostam de ouvir e lá embaixo é o que elas são. Nem sempre o que elas são é exatamente o que elas gostam de ouvir. E aí temos esse arquivo que eu vou mandar para vocês aí dentro de alguns minutos, junto com os links dessa mesma aula e do outro bloco. E a gente começa a passar agora para essa outra etapa. A gente vai pular aqui o produto porque o Felipe já descreveu para a gente, mas se alguém quiser descrever lá o que é o produto, o público-alvo, as dores solucionadas, as propostas de valor, porque são poucos critérios, né? Então aqui não precisa preencher. Esse aqui eu vou preencher junto com ele, mas vai estar aberto para vocês conferirem. E eu vou pedir encarecidamente a atuação de vocês aqui, que é definir arquétipos. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma coluna para cada pessoa. Nós temos aí lá no grupo, nessa mentoria lá, 5 pessoas diferentes, 5 ou 6, se não me engano. Eu vou criar mais 2 aqui para que a gente possa fazer em conjunto. Cada um vai colocar aqui qual que é o arquétipo que você escolheu, o quadrante do arquétipo. O quadrante é isso aqui, ó. Essa aqui. Se é busca espiritual, se é deixar um legado, se é fornecer estrutura, se é conexão. Então vamos supor que eu escolha da pessoa comum, o inocente. Então eu sei que o inocente está onde? Cadê? Pessoa comum. Ele quer se conectar. Então qual quadrante que ele está? No quadrante da conexão. E aí eu vou pegar aqui os medos dele e vou simplesmente preencher lá. E vou ter todas as informações? Não. Vou ter objetivo, vou ter orientação temporal? Não está lá, por exemplo. Eu vou ter que pescar isso nas entrelinhas. Esse trabalho de ler nas entrelinhas é um trabalho que todo copywriter ele precisa se habilitar em fazer. Ele tem que ter essa percepção muito bem aguçada. Quais são os problemas que essa pessoa sempre tem, mas ignora ou não percebe? O que o expert não deixou vazar lá no vídeo dele, por gentileza, preencham aqui. Uma pessoa que gasta dinheiro pensando no curto prazo, ela sempre vai entrar em dívidas. Então coloca aqui. Ela sempre vai entrar em dívidas por gastar no curto prazo. Pronto. Se faltar espaço aqui não tem problema, tá? Ele corrige sozinho. Personagens que identificam o arquétipo. Aí você vai falar assim, poxa, quem essa pessoa gostaria de ser? Quem essa pessoa almeja? Quem que esse arquétipo aqui que eu estou criando, ele vai olhar lá na ficção, nos filmes, que personagem de filme ele mais acha assim, legal? Ele vai falar assim, uau, esse personagem é o que eu gostaria de ser. Quais os desejos que ele tem, os medos que ele tem. Não se limitem somente aos que estão aqui nesse PDF, tá? Começa devagar, começa a alucinar. Alucinar que eu digo é fantasiar. Eu acho que seria isso. Não existe resposta errada. Tá? A gente confirma ou desconfirma com os dados. Os dados de vendas. Mas aqui é a hora de alucinar mesmo. E depois a gente alucina mais de maneira alinhada dentro das copies. Gente, a gente está com menos de 1 minuto aí. E eu não vou conseguir fazer a descrição do funil aqui nesse mesmo bloco. Então o que eu vou fazer? Eu vou gravar depois um descritivo desse funil aqui e vou colocar no grupo lá para vocês nos próximos dias. Tá? E a gente vai dando as próximas etapas. Preenchemos isso aqui, assim que preenchemos essa planilha da persona, a gente já passa para fazer o backlog. E o backlog já vai ser uma nova etapa da gente poder produzir essas tarefas. Infelizmente estamos com o tempo contado, então o que eu vou pedir de vocês? Apenas preencher essa planilha aqui, essas tarefinhas aqui, baseado no PDF que eu vou mandar para vocês lá. No mais, por hoje, pelo momento, é somente isso aqui. Estou aberto a dúvidas para vocês lá no grupo. Espero que vocês tenham gostado das informações de hoje. Temos apenas alguns segundos aí. Estou com medo de interromper vocês. Mas é isso. Até daqui a pouquinho.